Presta atenção em uma verdade que muitas vezes é difícil de aceitar. Olha só, aquilo que mais nos incomoda no outro, e estou falando como pastor, eu lido com muitas pessoas de diversos níveis e ouço muita coisa. E é interessante, e eu peço a sua atenção de que aquilo que mais nos incomoda nos outros pode estar na possibilidade revelar áreas do nosso próprio coração que Deus ainda deseja transformar. Isso não significa que toda crítica, que toda observação a respeito do outro seja falsa ou que todo pecado que nós enxergamos nos outros esteja em nós também. Talvez aquilo que você está vendo no outro possa ser que exista, mas não quer dizer que exista isso também, ou em mim ou no outro. Eu quero dizer isso porque a Bíblia nos chama a discernir, sabe, a saber separar entre o bem e o mal. Porém, antes mesmo de nós apontarmos o erro do próximo, a própria Bíblia vai nos convidar a examinar o nosso próprio umbigo, ou seja, o nosso próprio coração. E por que eu estou falando isso? Porque geralmente o coração costuma, eu estou dando ênfase, costuma, não estou falando de regra absoluta, o coração costuma projetar o que carrega. É possível enxergar no outro aquilo que eu não quero ver, que eu não quero enxergar em mim mesmo. Mas vamos deixar Mateus capítulo 7, versículo 3 ao 5, de maneira resumida, que diz: porque você vê o cisco no olho do teu irmão, mas não percebe a trave que está no seu, ou nos seus, né? Falando dos olhos. Olha só, minhas irmãs, meus irmãos, a nossa tendência natural é enxergar com facilidade os defeitos alheios. Ao mesmo tempo que nós temos a facilidade disso, nós também temos dificuldade para reconhecer os nossos próprios erros. Os sábios judeus expressam essa realidade com uma frase muito conhecida entre eles, que poderia ser traduzida da seguinte maneira: quem desqualifica o outro, frequentemente o faz por causa do seu próprio defeito. Pense muito bem nisso. Volto a repetir. Isso não significa que toda crítica seja projeção. Mas é interessante que isso também nos lembra que nosso olhar nunca é completamente neutro. O nosso olhar, nosso enxergar o outro, ela já vai cheia, recheada de toda a nossa vivência, das nossas experiências e da nossa cosmovisão. Então, ela não vai, nosso olhar não é completamente neutro. E muitas das vezes julgamos o outro a partir do quê? A partir das nossas próprias feridas. Julgamos os outros a partir da nossa própria insegurança e das nossas próprias lutas. Paulo vai escrever aos Romanos capítulo 2, versículo 1, nos chamando a fazer primeiramente um autoexame. Olha o que é que ele diz no versículo 1. Portanto, você que julga é indesculpável, pois ao julgar o outro condena a si mesmo. Por quê? Porque pratica a mesma coisa. Então é possível que quando eu costumo olhar o outro da forma que eu estou olhando, eu estou me vendo no espelho. É possível que a mesma forma que eu falo dos outros, que eu trato os outros, é a forma que eu estou vendo, que eu estou ouvindo e que eu estou percebendo de mim no outro.
E por que isso é importante? Porque Paulo está denunciando a hipocrisia. Pessoas que condenavam nos outros aquilo que eles mesmos toleravam em si mesmo. E Jesus vai reforçar esse princípio, se eu não me engano, em Lucas, capítulo 6, versículo 45, que vai falar assim: a boca fala do que está cheio o coração. Isso é muito interessante. A boca fala daquilo que está cheio o coração. E qual é a ideia que eu quero trazer para você nesse momento, através desse texto? É que as palavras não criam o conteúdo do coração. As palavras não trazem ao coração, elas não preenchem o coração. Pelo contrário, as palavras revelam a mágoa, a escassez, as dores, o abandono. As palavras têm o poder de revelar, de trazer às claras o que está no nosso coração. Por isso, quando eu e você falamos, talvez constantemente, de orgulho, ou de inveja, ou de mentira, ou falta de amor nos outros, e eu chamo a sua atenção para essa observação, vale a pena se perguntar o seguinte: por que esse assunto mexe tanto comigo? Por que a atitude do outro mexe tanto comigo? Por que da forma que eu enxergo o meu próximo mexe tanto comigo? Irmãos, essa pergunta, é importante entender isso, ela não serve para nos condenar, para nos crucificar, para nos destruir, mas ela serve para nos conduzir ao arrependimento e, ao mesmo tempo, para nos conduzir ao crescimento espiritual. Por isso que o autoexame ele vai preceder, ele vai antecipar a correção. E por que eu falo isso? Eu estou falando isso baseado naquilo que os sábios de Israel também ensinaram no Pirkei Avot, se eu não me engano, 2:4, que diz assim: não julgues o teu próximo até que você se encontre no lugar do teu próximo. Ou seja, por que meu próximo reage dessa forma? Por que o meu próximo fala dessa forma? Por que ele se comporta dessa maneira? Para me entender melhor esse comportamento, essa atitude, o que ele faz, é necessário que eu me coloque na posição que ele se encontra. Por quê? Muito simples. Essa mensagem dos sábios, dentro dos seus ensinamentos, ele não está proibindo toda a avaliação moral, porque nós temos o senso de julgamento. Nós precisamos estarmos atentos ao comportamento do outro, ao que ele diz, ao que estamos ouvindo da parte dele, o que ele está manifestando. Então, esse ensinamento do Pirkei Avot, ele não proíbe a nossa avaliação moral, mas ela nos convida a sermos humildes. Por quê? Antes de corrigir alguém, eu e você devemos reconhecer que também somos pecadores tão quanto como ele, e que dependemos tanto quanto ele da graça de Deus, do amor de Deus e das suas constantes misericórdias. E aqui eu quero trazer uma outra observação, porque quem se aproxima do próximo com essa consciência de graça, de amor, vai corrigir, vai ter estrutura espiritual, emocional para corrigir o nosso irmão ou irmã em misericórdia e não com arrogância e não com prepotência. Olha só, aqui vai uma aplicação para nós partirmos para a reta final dessa meditação. Na próxima vez que você sentir vontade de dizer: poxa, fulano é muito orgulhoso, fulano vive falando dos outros a todo momento, essa pessoa é falsa, hein? Cuidado com ela. Faça uma pausa
Até mesmo quando você estiver ouvindo e estiver avaliando essa pessoa, Deus nos dá essa competência, essa condição de avaliar o que o outro está dizendo, o que o outro está mostrando. Faça a seguinte oração: Eterno, por que eu estou ouvindo isto? Por que eu estou enxergando isso? Será que existe algo em mim, Eterno, que o Senhor deseja tratar antes que eu olhe para o outro e tente corrigi-lo e ajudá-lo? Sabe por quê? Porque talvez o problema esteja de fato apenas no outro. Talvez o grande drama, esse comportamento, está me revelando essa falha no outro. Mas talvez também essa falha que eu estou vendo nele pode estar acontecendo comigo. Eu também estou no mesmo erro que ele. Estou sendo parceiro nesse mesmo comportamento, nesse mesmo ressentimento, nessa mesma forma de me comportar. Ou talvez Deus esteja usando tal situação, aquela situação, para trabalhar no meu coração, no seu coração. Então, seja qual for a resposta, o autoexame sempre nos vai aproximar, pode ter certeza disso, da maturidade espiritual. E eu tenho algo, dentre tantas coisas, mas finalizando, algo que eu quero deixar para fixar no seu coração. A língua, meus irmãos, é como um raio-x da alma. Ela não cria o que existe dentro de nós. A palavra apenas revela aquilo que o coração está carregando, aquilo que o coração cujo qual está sofrendo. Por isso que as palavras tendem a ser o raio-x do nosso coração. Te abençoou? Te fez refletir? Deixa no seu comentário o que você aprendeu, o que você tem enxergado no outro, que talvez você descobriu que é justamente a realidade do seu coração. Se inscreva no nosso canal, compartilhe essa mensagem com o maior número de pessoas possíveis e que Deus abençoe a sua vida. Shalom, Ovrahá, paz e bênção, e até a próxima.